Isaías, no capítulo 6, e vamos ler o versículo 1. Diz assim as Escrituras: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí, feche os seus olhos, permita orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui congregados. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos, Senhor, na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por me dar, Deus, a oportunidade de dirigir, Senhor, aos teus filhos, ó Deus, nessa noite. Espírito Santo de Deus, toma nossas vidas em tuas mãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pelas canções que nós cantamos, os louvores. Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já foi feito até esse momento, Senhor, e já podemos sentir a tua presença. A tua presença é real, Senhor, nesse ambiente. Muito obrigado, Jesus. Mas agora te pedimos, Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, também ministre ao nosso espírito. Encontre, Senhor, um coração, Deus, como uma terra fértil, e que esta palavra, Senhor, que vai ser semeada, frutifique, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por 1 nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, estarmos, ó Deus, com fome, com sede daquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus, nas nossas vidas nessa noite. E que essa palavra encontre em nós, ó Deus, um coração e um espírito acessível, disposto, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós também anulamos deste ambiente todo espírito contrário à tua palavra, todo demônio que foi enviado, Deus, para roubar nossos pensamentos, para trazer cansaço, sono, para trazer, Deus, dor no corpo, enfermidade. Nós atamos agora e lançamos fora no nome do Senhor Jesus, e declaramos, Senhor, sobre este lugar uma atmosfera da tua presença, e que teu nome seja glorificado, exaltado, no nome do Senhor Jesus. Pai, é o que nós te pedimos. Se você crê nessa oração, diga bem forte comigo: amém, aleluia. Esse é um dos textos mais gloriosos das Escrituras, porque fala de um encontro de Isaías com a glória de Deus. É um texto de uma visão onde o céu se abre, e Isaías tem agora um acesso livre, onde ele pode ver a glória, o trono de Deus. É um dos textos mais lindos, porque ele demonstra a grandeza, ele demonstra a majestade, ele demonstra o que Deus, o trono de Deus, um trono sublime, um trono que está por em cima de tudo. Mas sabe algo interessante? Quando eu olho para esse texto, irmãos, algo que me chama a atenção é que ele começa o texto dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias. E nós pensamos e dizemos assim: mas como? Diante de uma visão tão gloriosa, ele está vendo o anjo, ele está vendo o trono de Deus, ele está vendo a glória de Deus. Ele diz que toda a glória enchia o ambiente, e ele ressalta essa pequena frase dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Então eu, como estudante das Escrituras, eu falei: deve ter alguma coisa na morte desse rei. Deve ter alguma coisa que, diante de toda a glória do que Isaías estava vendo, ele olha e cita exatamente Uzias nesse momento. Então comecei a estudar as Escrituras e comecei a ver a vida de rei Uzias. Quem foi Uzias? Uzias foi um rei de Judá que reinou durante 52 anos. Foi um dos reis que começou talvez mais jovem. Ele começou a reinar com apenas 16 anos. Foi um rei que trouxe prosperidade para Israel de uma maneira talvez nunca vista. Foi um rei que trouxe segurança. Foi um rei que equipou o exército. Foi um rei que trouxe fortaleza. Foi um rei que trouxe desenvolvimento tecnológico e também para o exército. Então foi um rei que trouxe muita coisa para o Senhor, para Israel. Foi um rei que manifestou segurança. E quando as pessoas via a imagem de um rei, sempre falava de Uzias.
porém Crônicas, 2 de Crônicas capítulo 26, também vai citar um episódio da vida de Uzias que foi terrível. A Bíblia vai falar que ali no capítulo 26, Uzias já cheio da glória, cheio daquilo que ele estava trazendo, disse que encheu o seu coração. E aí disse que quando ele já estava grande, quando ele já havia se fortalecido, agora também ele quis tomar o lugar dos sacerdotes. Ele toma um incensário e tenta entrar no templo para poder oferecer incenso ao Senhor. Os sacerdotes o resistem e disse que sai uma lepra na frente dele, e ele morre, é separado do reino e morre com essa lepra. Então, mas algo interessante é porque Isaías, ele cita exatamente Uzias nesse período. Porque Isaías toma esse tempo para citar Uzias. Por quê, pastor? Porque Uzias era a representação de um rei na terra que todos queriam ter como seu rei. Uzias era a representação de segurança. Uzias era a representação daquilo que todos esperavam, daquilo que todos confiavam. E algo interessante é que, para que o Senhor se mostre como um rei sublime, Uzias teve que morrer. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: existe alguns Uzias que vai morrer nas nossas vidas hoje. Existem alguns Uzias que precisa morrer nas nossas vidas. Para quê, pastor? Para que nós tenhamos uma visão clara de quem é Deus para nossas vidas, para que nós tenhamos uma visão clara daquilo que Deus ele quer fazer em nós. Porque enquanto nós estamos aferrados em alguns Uzias, nós não podemos ver um rei que é sublime e está sobre todos os reis. Amém ou amém? Ou não amém? Aleluia! Estão comigo? E que podemos aprender desse texto? A primeira coisa que aprendemos aqui é que a glória de Deus revela quem Ele é. A glória de Deus vai revelar quem Deus é. E aí, quando olhamos para o texto, exatamente a glória está revelando o Senhor. E ele vai dizer, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e toda encheu a casa, a fumaça, a sua glória enche a casa. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é Rei de reis e Senhor de senhores. Ele está por em cima de tudo que nós podemos receber dessa terra. Ele está por em cima de tudo que nós podemos conquistar, e não existe nada que esteja sobre Deus. A glória de Deus é revelada quando Ele se revela a nós. Quando a glória de Deus se revela, nós conhecemos quem Deus é para nós. Amém ou não amém? Estão comigo? Se eu estiver falando muito rápido, você fala comigo que eu vou mais devagar. Mas eu preciso passar para você muito conteúdo, e eu quero aproveitar esse momento, que eu não sei se o pastor vai me convidar mais, então eu tenho só essa estou brincando. Então olha que interessante, é que a glória revela quem Ele é. A glória vai revelar quem Deus é. E Uzias, para que Deus se revelasse como um rei que está por em cima dos reis, o rei terrenal teve que morrer. O Uzias terrenal teve que morrer. Para que Deus se revelasse quem Ele é, ele teve que morrer. Aí Apocalipse capítulo 19, versículo 16 vai falar assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. E o que tem escrito lá? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando a glória de Deus se revela, Ele revela quem Ele é. No ambiente de glória, Deus é exaltado. No ambiente de glória, Ele é sublime. No ambiente de glória, Deus é manifestado em nossas vidas. No ambiente de glória, a glória sempre é dada àquele que é devida à glória, e a glória sempre será para Deus. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: quando a glória de Deus se revela, Deus também mostra quem somos nós. Primeiro Ele se revela quem Ele é, mas depois Ele se revela também quem nós somos. E sabe algo interessante? Porque quando olhamos para a vida para a vida de Isaías, no capítulo 5, volta comigo no capítulo 5. E vamos ler o versículo 8. Isaías vai dizer assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campos a campos, até que não haja mais lugar, e fica como únicos moradores no meio da terra.
Versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça, e o pecado, como com tirantes de carro. Aí você vai ver, ele começa, ai dele, ai do outro, ai daquele outro, ai do outro. Aí sabe algo interessante aqui? Quando ele tem um encontro com a glória de Deus, sabe qual foi a primeira frase que Isaías falou? Ai de mim. No capítulo 5 ele está, ai de você, ai de você, ai de você. Mas agora quando ele tem um encontro com a glória de Deus, irmão, é glorioso, porque ele para de olhar para fora e agora começa a olhar para dentro. Aí ele fala, ai de mim. Ou seja, a glória de Deus sempre vai revelar quem nós somos. A glória de Deus sempre vai revelar a nossa condição. A glória de Deus, meu irmão, sempre vai revelar aquilo que está dentro de nós. E aí quando olhamos para Isaías, é algo interessante, porque no capítulo 5 ele distribuía ai para todo mundo. E aí sabe o que eu aprendo aqui? É que quanto mais distante nós estamos da glória de Deus, mais juiz nós nos tornamos. Quanto mais distante nós estamos da presença de Deus, mais juiz nós nos tornamos. E aí começamos a deliberar juízo. Aí começamos a deliberar sobre as pessoas juízo, julgamento. Mas irmãos, quanto mais próximo nós estamos de Deus, nós não temos olhar para o que está fora, nós começamos a olhar para dentro. E agora a nossa oração é, ai de mim, Senhor, que sou pecador. Ai de mim, Senhor, porque sou fraco. Ai de mim, Senhor, que não posso controlar a minha língua. Ai de mim, Senhor, porque ainda tenho fraquezas. Ai de mim, Senhor, porque sou impaciente. Ai de mim, Senhor, porque não te busco como deveria buscar. Ai de mim, Senhor, porque tenho dificuldade para ler a Bíblia. Ai de mim, ai de mim. Um pastor amigo, ele dizia, você quer medir o nível de espiritualidade de uma pessoa, escuta o que ela ora. E na oração de uma pessoa que está próximo da glória de Deus é sempre assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu sou um pecador. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus, que eu necessito da sua graça. Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque sem ti eu não sou nada. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu necessito da sua graça. Porque quem está próximo de Deus vai ser sempre revelado a sua condição. E quando nós olhamos, irmão, o homem sem Deus não tem nada de bom em nós. Não existe nada de bom em nós sem Deus. A única coisa boa que tem dentro de você foi o próprio Deus que deu, que é o Espírito Santo. Não existe nada de bom em nós. E aí o que nos dá o direito de ser um juiz e começar a apontar ai para todos? Irmãos, Deus não nos chamou para ser juiz, Deus nos chamou para ser amigos, para ser misericordioso. Deus não nos chamou para apontar o dedo, Deus nos chamou para dar a mão e levantar o caído. Eu aprendi também que quando você aponta para alguém, um dedo tem 3 dedos apontando para você. Jesus vai dizer que não julgueis para que não sejais julgados. Na medida que você julga, na proporção que você julga, seremos julgados 3 vezes mais. Se isso não te dá temor no coração, não sei mais o que pode dar temor. Então olha que interessante aqui, quando nós estamos próximos da glória de Deus, quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais misericordioso nós nos tornamos. Quanto mais próximo da presença de Deus nós estamos, mais misericordioso nós nos tornamos. Quando Pedro estava andando sobre as águas, disse que ele afundou. Jesus não foi com um discurso dizendo para ele, oi, você é um incrédulo, por que você está... Não, disse que Jesus estendeu a mão. E quando Pedro perguntou, por que eu estou afundando? Por causa da sua pouca fé. Mas Jesus estendeu a mão. Irmãos, nós precisamos voltar para esse lugar. Nós somos o único soldado que matamos os nossos aliados. A igreja, infelizmente, somos os únicos soldados que matamos aqueles que estão próximos de nós. Um irmão cai e nós somos os primeiros a dar o tiro de misericórdia.
O irmão cai, nós somos os primeiros a ir para a internet para falar mal daquele irmão, eu sabia que não tinha tanta espiritualidade como essa. Irmãos, nós não fomos chamados para julgar, o juiz já está sentado no trono. Qual é a minha função, pastor? Minha função é ser misericordioso, é orar por essas pessoas, é que os meus joelhos sejam de intercessor e não de acusador. Fala para o irmão que está do seu lado aí, não tira o trabalho do diabo, o diabo já faz esse trabalho muito bem. João vai dizer que ele é o acusador das nossas almas. Então não deixe o diabo sem trabalho, deixa ele trabalhar, ele já faz esse trabalho. Ele é um acusador, um advogado acusador com excelência, não precisa mais da sua ajuda. Então o que nós temos que fazer? É começar a ter um olhar de misericórdia, é começarmos, meu irmão, a ver as pessoas com misericórdia. Não seja aquele que aponta o dedo, seja aquele que dê a mão. Não seja aquele que julga, seja aquele que ora. Não seja aquele que vai dar o tiro de misericórdia, seja aquele que diga, não, você não vai ficar aqui, nem que eu tenha que te carregar, mas você não te vão perder para o diabo. Nós somos um soldado que não deixa ninguém ferido no campo de batalha. Aleluia! Nós somos um exército que não deixa ninguém, irmãos, no campo de batalha ferido. Se está respirando ainda, tem uma oportunidade de vida. Se está respirando ainda, terá os meus ombros para carregar essa pessoa, terá os meus joelhos para orar por ela e dizer, não vou te abandonar, nós vamos junto até chegar no céu. Você não vou perder a sua alma para o diabo. Por quê? Porque nós somos, irmãos, um exército que não deixa seus soldados feridos no campo de batalha. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. E por que, pastor, que ele olha para a glória e ele vê ele? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 18. Vamos ler o versículo 17, ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí olha o versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que interessante, ele vai dizer, e todos nós com os rostos desvendados, contemplando como por espelho. Contemplando como por espelho. O que quer dizer quando nós paramos na frente do espelho, quem que nós vemos? A nós mesmos. E é exatamente o que acontece quando nós entramos no nosso quarto e contemplamos a glória de Deus. É o espelho que olha para nós mesmos. Por isso que aí, quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais misericordiosos nós nos tornamos, porque Deus mostra a nossa condição. Ele revela quem nós somos. Ele revela aquilo que está dentro de nós. Ele revela que se não fosse a graça, irmão, estava todos nós perdidos. Se não fosse aquilo que Cristo fez por nós, estaríamos nós todos no mesmo caminho ao inferno. Então o que Deus mostra para nós quando encontramos com a glória dele? Isaías, você não é tão bom como você pensa que é. Isaías, você não é a última Coca-Cola no deserto, não, Isaías. Baixa a sua bola e vou mostrar para você. E aí, sabe algo interessante? É que ele olha para ele e agora ele começa, o clamor que sai do coração dele é: ai de mim, ai de mim, ai de mim. E aí entra justamente a terceira coisa que passa com ele. A primeira, Deus, na glória, Deus se revela. A segunda, Deus revela quem nós somos, porque a contemplação da glória transforma nossas vidas à imagem de Cristo. A contemplação da glória transforma quem nós somos à imagem de Cristo.
Por isso que nós precisamos ter um encontro com a glória de Deus, porque quanto mais nós temos acesso à glória de Deus, nós somos transformados. A Bíblia vai dizer que de glória em glória, de glória em glória. O nosso processo é progressivo. Hoje eu quero estar melhor que ontem, amanhã eu quero estar melhor que hoje, mas todos os dias nós estamos sendo trabalhados para nos tornar a imagem de Cristo sobre esta terra. Aleluia, aleluia. Tem imagem de Cristo aqui? Tem imagem de Cristo aqui? Fala para o seu irmão assim: estamos no processo. Estamos no processo. Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até que ele venha. Agora fala para o seu irmão assim: paciência, eu estou em construção, irmão. Tenha paciência comigo. E essa construção disse que vai tomar a vida inteira, até que Jesus... Não, tem que aguentar muita coisa ainda, não é? É um processo. Agora é um processo contínuo. Não é um processo que se estanca. É um processo contínuo. Então, todos os dias estamos mais parecidos com Cristo. Todos os dias fomos transformados em algo. Todos os dias estamos passando por um processo e somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na imagem daquele que é o nosso modelo, Cristo Jesus, para as nossas vidas. Aleluia! E por isso que é necessário o espelho da glória de Deus. Porque quando queremos ver algo em nós, para onde que nós vamos? Para o espelho, é ou não é? Quando queremos ver algo de nós, se o cabelo está arrumado, se a roupa está bem, nós vamos para o espelho. E é exatamente o que Deus está falando. Quando queremos ver o nosso coração, você não tem que ir para o vizinho, você não tem que, não, tem que ir lá no quarto, fechar a porta, acessar a glória de Deus, e Deus começa a revelar aquilo que está dentro de nós. Deus começa a mostrar como um espelho: tem que mudar isso ainda, tem que transformar isso ainda, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor com todo o seu coração. Aleluia! Por isso que o Evangelho é glorioso. Por isso que o Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho nos oferece uma transformação. O Evangelho é glorioso porque ele nos transforma, ele nos muda, ele transforma o nosso interior, ele transforma a nossa maneira de viver, ele transforma a nossa maneira de atuar, ele transforma quem nós somos. Por isso que é glorioso o Evangelho, porque o Evangelho oferece uma transformação. E uma transformação é a imagem daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, primeira coisa que a glória revelou, quem Deus é. Segunda coisa, a glória revela quem nós somos. E a terceira coisa, quando nós encontramos com quem nós somos, quando o nosso pecado é revelado, é para nos santificar. A Isaías vai dizer o seguinte, volta comigo lá, em Isaías capítulo 6. Diz assim, versículo 5: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E perdoado o teu pecado. O melhor lugar para nós expor as nossas fraquezas é aos pés de Jesus, sabe por quê? Porque ali encontramos purificação dos nossos pecados. O melhor lugar para nós colocarmos as nossas debilidades é diante do Senhor, porque o diabo expõe o nosso pecado para nos envergonhar. Deus expõe o nosso pecado para nos transformar. Para nos transformar. Então Isaías, ele olha para dentro dele e disse: ai de mim, por quê? Por que ai de mim? Porque os meus lábios estão impuros. Irmãos, mas vamos entender algo, como os lábios dele estão impuros. Isaías é um profeta que já havia tido 5 capítulos da sua história. E o instrumento de trabalho de Isaías, o que era? Era a boca.
Então o que nós podemos entender aqui? Podemos estar impuro e continuar em cima dos púlpitos, podemos estar impuro e continuar fazendo a obra de Deus, podemos estar impuro e pensar que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, até que nós nos encontramos com a glória de Deus, porque a glória de Deus revela tudo que está oculto, a glória de Deus traz a luz naquilo que está escondido, e a glória de Deus vai revelar nosso interior, e quando o nosso interior é revelado, meu irmão, aí vem também a purificação, aí também vem a santificação. Quando Isaías reconheceu que ele estava impuro, o seguinte passo agora Deus fala: quando você reconhece, eu santifico. Quando você reconhece, a santidade de Deus vem sobre nós. Por quê? Porque Ele é santo, santo e santo. Aleluia, aleluia. E Ele nos convida, Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Aí aprendi algo: um santo não é uma pessoa que não tem pecado. Não, pastor, não. Vamos fazer agora uma análise aqui rápido. Quem tem pecado aqui? Levanta a mão. Não levanta a mão não. Levantou todo mundo a mão. Já me identifiquei que eu sou o primeiro. Estamos em uma congregação de pecadores. Estou no lugar correto. Então a questão é que, por que temos pecado? Porque pecamos até dormindo. Pecamos nos pensamentos, pecamos nas motivações, pecamos nas nossas ações. Ou seja, pecamos de diferente maneira. Agora a pergunta é: quantos santos há aqui? Quantos santos tem aqui? 1, 2, 3. Só isso? Só isso? Vou te explicar agora o conceito de santidade, e aí você vai poder levantar a mão. Sabe o que é um santo? Um santo é aquele que reconhece seu pecado, mas não fica no pecado. Ele se lava no sangue de Jesus. Tem alguém que foi lavado no sangue de Jesus aqui? Você é santo, meu irmão. Tem alguém que foi lavado no sangue de Jesus aqui? Você é santo, minha irmã. Tem alguém que se lavou no sangue de Jesus aqui hoje? Você é santo, meu irmão. Porque para Deus um santo não é aquele que não tem pecado. Não. Para Deus um santo é aquele que reconhece o seu pecado e clama pela misericórdia de Deus, e clama pelo sangue de Cristo que lava, que nos purifica e que nos santifica. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Por isso que Paulo, quando ele fala, ele disse: escreva aos santos que estão em Éfeso, escreva aos santos que estão em Filipos. Porque para Deus um santo não é aquele que não tem pecado, porque se fosse assim, nenhum de nós aqui estaríamos aqui. Se formos dizer, não teríamos nenhum de nós, porque todos nós pecamos. A questão é que nós não vivemos na prática do pecado. Existe uma diferença entre pecar e praticar o pecado. Existe uma diferença entre pecar e viver uma vida em pecado. Então o santo é aquele que se lava, é aquele que reconhece. É o Isaías que disse: minha boca está impura, Senhor, purifica-me. Minha boca está impura, Senhor, necessito da pureza do Senhor. E aí Deus envia o anjo com uma brasa e começa a tocar sobre a impureza. Quando nós reconhecemos diante de Deus, Deus não nos deixa como nós estamos. Porque quando você expõe para o Senhor, Ele transforma o seu pecado em um testemunho glorioso para a presença dEle. Aleluia, aleluia. E esse é o glorioso do Evangelho, porque o Evangelho nos santifica, o Evangelho nos purifica, o Evangelho transforma a nossa maneira de viver. E agora nós estamos sem acusação no mundo do Espírito. Por quê? Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Quando o mundo espiritual, ele olha para você, ele não vê se você é bonito, ele não vê se você tem dinheiro no banco, ele não vê se você tem coisas materiais. Não. O mundo espiritual olha para você e vê se você tem o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Por quê? Se o sangue de Jesus está ali, a santificação, a proteção e a graça de Deus te alcança, meu irmão. Aleluia! Por isso que nós precisamos todos os dias nos lavar no sangue de Jesus. Apocalipse vai dizer: bem-aventurado aquele que está lavando suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Então um santo é aquele que aprendeu a lavar suas vestimentas no sangue do Cordeiro todos os dias. Todos os dias. Por isso que a nossa oração sempre vai ser uma oração de arrependimento. Por isso que a nossa oração sempre vai ser uma oração de reconhecer o que Ele fez por nós. Porque quando reconhecemos, o sangue de Jesus vem sobre as nossas vidas, purificando as nossas mazelas e nos autorizando no mundo espiritual. Então ele reconheceu, e quando ele reconhece, ele expõe.
Quando ele expõe, ele é santificado. Nós precisamos aprender, meu irmão, a confessar tentação, para não lidar com a vergonha do pecado. Nós precisamos voltar para um lugar de podermos confessar as tentações, para que nós não tenhamos que lidar com a vergonha do pecado. O problema é que muitos de nós temos dificuldade ou vergonha de confessar tentação. E aí sabe qual é o problema? É que depois temos que lidar com a vergonha do pecado. Seria mais fácil se nós confessássemos nossas tentações. Seria mais fácil se nós expuséssemos as tentações que nós temos e ser purificado pelo Senhor. Mas não, muitos de nós queremos esconder. E aí entramos em um lugar justamente de impureza, onde nós não expomos as nossas debilidades, não expomos os nossos pecados. E começamos a viver a vida como se tudo estivesse bem, mas você sabe que não está bem. E aí quando a glória de Deus vem, a primeira coisa que ela faz é expõe aquilo que está oculto. A primeira coisa que a glória de Deus fez na vida de Isaías foi expor dele aquilo que estava nos seus lábios, expor aquilo que estava na vida dele. Mas aí quando ele reconhece, vem também a pureza do Senhor. Que nós aprendamos a confessar as tentações, e nunca teremos que lidar com a vergonha do pecado. Porque quem confessa a tentação, acaba a acusação do diabo no mundo espiritual. Quem confessa tentações, corta o ciclo do pecado. Quem confessa tentações, dá uma oportunidade para quê? Para que você não chegue no ciclo final, que é o pecado. Santiago vai dizer que o pecado ele começa com uma concupiscência no nosso coração. Essa concupiscência dá luz a uma ação, e quando dá luz o pecado, vem também a morte, que é o ciclo final da vida do pecado. Mas quando nós entendemos e começamos a confessar tentação, a buscar nossos líderes, a buscar pessoas mais maduras na fé, e dizer, não, eu estou sendo tentado na minha mente, eu estou sendo tentado a atrair a minha esposa, eu estou sendo tentado a isso, eu estou sendo tentado a isso, nós oramos junto, e o diabo perde o poder de acusação sobre ti. Por quê? Porque você confessou a tentação. Voltemos a esse lugar, de ter a hombridade, de ter a valentia de dizer para as pessoas, eu quero confessar as minhas tentações, eu não viverei escravo do diabo, eu não viverei escravo daquilo que o diabo quer fazer em minha vida. Eu exponho diante da glória de Deus, que quando eu exponho diante da glória de Deus, Deus envia um anjo com uma brasa viva do altar, e começa a tocar no meu coração, começa a tocar na minha mente, começa a tocar sobre a minha vida, e tudo que estava impuro, começa a ser purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! E aí vem a parte mais gloriosa. Quando ele reconhece quem Deus é, quando ele reconhece a sua condição, como ele está, quando ele passa pelo processo de purificação, aí olha o que diz no versículo 8. Ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem irá por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai. E disse a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Olha que interessante. Depois que Isaías ele passa pelo processo, nasce um chamado. Ele volta de novo para o seu chamado original. Ele volta de novo para aquilo que Deus havia chamado, e ele disse: Deus, existe um clamor do céu, e o clamor do céu é: a quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei? E aí vemos agora um homem que estava num processo de impureza, mas que foi tocado pela santidade de Deus. Miramos para um homem que estava profetizando com os lábios impuros, mas agora está com os lábios tocados pelo fogo de Deus. E a resposta de Isaías foi gloriosa. Ele não responde: depois eu irei. Não, é que eu estou ainda nesse processo, depois eu vou fazer. Não, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim.
Então olha que lindo é que quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos quem nós somos, quando Deus ele purifica nossos pecados, nós agora nasce também um chamado no nosso coração. Nós queremos responder o que o céu está clamando, nós queremos responder o clamor dos céus, irmãos. E se nesse tempo já viu o clamor dos céus, para nosso tempo ainda mais, os céus está clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem eu vou enviar? E será que existe alguém aqui que possa levantar a mão e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui? Existe um clamor dos céus. Os céus está clamando: quem irá nos presídios? Quem irá nos hospitais? Quem irá nos vizinhos? Quem irá nos bares pregar o evangelho? Quem irá nos lugares onde eu quero tocar? Quem irá? E sabe, o terrível é que a gente não vê a outra parte. Os céus continuam clamando, as nações continuam clamando. Eu trabalho numa zona, meu irmão, de comunidades, de tribos indígenas. Existe um rio que se chama Rio Caiale. Esse rio tem mais de 1.600 quilômetros de distância. Nesse rio tem 150 tribos indígenas da mesma etnia, Shipiba. 150, sabe quantas comunidades tem igreja? Só 40. Nós temos 110 comunidades, tribos que não têm igreja. A população Shipiba é de 35 mil índios, 35 mil. E existe 110 tribos que ainda não têm igreja. Aí nós olhamos para o Brasil, tem uma igreja a cada esquina, a cada bairro, para todo gosto, para tudo que... Então a pergunta que Deus faz desde o céu é: quem irá por nós? Quem irá por nós? Não, pastor, lá no Peru eu não tenho chamado para isso, não é o meu chamado. Ok, então começa aí no teu bairro. Ok, começa aí nos hospitais. Ok, começa aí nas ruas. Ok, começa aí por Miguel Lopes e pregar o evangelho. Permita que Deus use as suas mãos, permita que Deus use os seus pés. Irmão, você é a maior representação de Deus que existe sobre essa terra. Você é a maior representação de Deus que existe nessa terra. Talvez existem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, mas lê todo dia a sua vida. Talvez tem pessoas que nunca vai ter a oportunidade de entrar numa igreja, mas todos os dias ela tem um encontro com você que é um cristão. No trabalho, na universidade, nas ruas, num semáforo. Nós precisamos voltar para este lugar. Existe um clamor no coração de Deus: a quem enviarei? Quem vai ir por nós? Quem se dispõe a ir por nós? Quem se dispõe a sair das quatro paredes e começar a buscar o perdido? Quem se dispõe a poder atender esse clamor dos céus? Você já reconheceu quem é Deus? Você já reconheceu quem é você? Muitos de nós já fomos curados, purificados. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou, nos purificou. Mas agora é hora de dar o seguinte passo. E o passo é o clamor dos céus: a quem enviarei? Quem irá por nós? Olha comigo, Hebreus capítulo 1. Vai dizer assim: Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ele disse: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplandor
da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele desceu da sua glória. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, senão que desceu da sua glória, veio nesse mundo, morreu, ressuscitou, nos purificou dos nossos pecados. Mas sabe algo interessante? É que diz a Bíblia que Jesus se assentou à destra do Pai. Jesus se assentou. Jesus está olhando para nós, e sabe o que Jesus está dando? A mensagem de Jesus para nós é: eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu desci lá na terra, eu morri na cruz, eu te purifiquei dos seus pecados, eu te salvei do inferno. Agora é sua vez. A missão está com nós. Jesus não vai descer mais, meu irmão, para morrer outra vez. Jesus não vai vir mais na terra para pregar o evangelho. Jesus não vai, ele já fez. Ele já fez. Mas sabe por que Jesus se sentou? Porque Jesus espera que se levante uma igreja poderosa e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu estou disponível, Senhor. Eu estou disponível para aquilo que o Senhor quer fazer na terra. As minhas mãos estão acessíveis, os meus pés estão acessíveis, e os meus joelhos também, Senhor. Tocará as nações da terra, porque eis-me aqui, envia-me a mim. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor, meu irmão. Esse é o momento da igreja. Esse é o nosso momento. Fala para o irmão que está do seu lado aí: a bola está com você. É o nosso momento. Jesus já nos deixou na marca do pênalti para fazer o gol. É o nosso momento. É a nossa hora. Agora a pergunta que nós fazemos é: até quando nós ficaremos sem dar resposta aos céus? Até quando nós ficaremos sem dar essa resposta que o céu quer ouvir? Até quando nós viveremos as nossas vidas indiferente ao propósito eterno de Deus? Até quando nós ficaremos vivendo as nossas vidas como se nada tivesse acontecendo? Irmãos, a igreja é como um bombeiro que está com a água na mão e o mundo está pegando fogo. Nós não podemos, meu irmão, ficar com a água na mão e vendo o mundo pegar fogo. Não. A igreja é o bombeiro que vai lá apagar o fogo do inferno e salvar pessoas para os céus e trazer pessoas para a eternidade. Aleluia! Estão comigo? E se vida não te importa, sinto muito dizer que você nunca entendeu o coração de Deus. Se pessoas não são importantes para você, meu irmão, sinto muito em dizer-te que você nunca entendeu o que verdadeiramente é o Evangelho. Porque o Evangelho está fundamentado em pessoas. O Evangelho é para pessoas. Jesus morreu por pessoas. O que existe de mais valioso nessa terra se chama pessoas. Quando nós morrermos, tudo vai ficar aqui. Tudo. A casa que nós compramos e fizemos dela um palácio, o carro, o nosso dinheiro, tudo vai ficar aqui. Mas sabe a única coisa que nós temos o poder de levar para os céus? Olha para esse irmão que está do seu lado aí. São vidas, pessoas. É a única coisa que Deus nos dá o direito de poder levar para os céus. É a única coisa que podemos pegar na mão e poder entrar no céu, chegar lá no céu alegres e dizer: Senhor, a minha família não se perdeu, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aqui estão os meus filhos, aqui está, Senhor, a minha geração, e eu te devolvo para a glória de Deus. Então, irmãos, nós estamos focando no lugar errado. As pessoas dão a vida por ganhar dinheiro. As pessoas dão a vida por coisas materiais. As pessoas dão a vida, meu irmão, para as coisas desta terra.
E não que isso seja errado, não estou dizendo para você viver como, não é isso. A questão é a prioridade do nosso coração, porque aquilo que eu amo tem o meu tempo, aquilo que eu amo tem o meu dinheiro, e aquilo que eu amo tem a minha dedicação. É só você analisar aquilo que tem o seu tempo, aquilo que tem o seu dinheiro e aquilo que tem a sua dedicação. Aí está o seu coração, aí está o nosso coração. Então, se eu amo a minha família vai ter o meu dinheiro. Eu invisto no bem-estar, mas também na vida espiritual. Eu invisto nela em todos os aspectos. Se eu amo a minha família, vai ter o meu tempo e também vai ter a minha dedicação. E por isso que nós temos que entender que nesse mundo não existe nada que seja mais valioso que pessoas para Cristo. Não existe nada nesse mundo que seja mais precioso para Jesus do que vidas. E se Jesus se importa com vida, eu também vou me importar com vidas. Se aquilo que move o coração de Deus é vida, são pessoas, eu também vou me importar com vidas. Se aquilo que move o coração de Deus é nós alcançarmos pessoas para os céus, essa vai ser o meu trabalho sobre esta terra. Eu costumo dizer que todos nós somos missionários. Todos nós. Qual é a diferença, pastor, de um missionário que está na África e nós que estamos aqui em Miguel Lopes? A diferença é só o campo de atuação. O missionário da África está lá ganhando pessoas na África e você está ganhando pessoas aqui em Miguel Lopes. O missionário da África está lá ganhando pessoas na África e você está dentro de uma universidade proclamando que Jesus é o rei sobre aquele lugar. Então não existe diferença, não existe essa coisa de que é só o missionário que vai. Não, meu irmão, você é um missionário aonde você está, porque Deus nos chamou para quê? Para salvar vidas. Deus nos salvou para salvar a outros. Fala para o irmão que está do seu lado aí, no céu existe lugar para todos. Fala com ele aí, o céu é grande demais. Então não tenha medo de ficar sem espaço no céu. O céu é grande demais, irmãos. Podemos levar quantas pessoas nós queremos para os céus. E Jesus disse que Ele foi preparar-nos lugar. Tudo já está pronto, já está preparado. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu me reúso a chegar no céu só. Eu me recuso a chegar nos céus com as minhas mãos vazias. Quando eu chegar nos céus, que outras pessoas venham de trás de mim dizendo, por Ele eu conheci Jesus. Por Ele foi um meio pelo qual nós conhecemos a Jesus. Então, existem muitas pessoas que precisam daquilo que Deus colocou no seu coração, para que elas possam alcançar a salvação. Existem muitas pessoas, você é resposta de oração para alguma pessoa. Nós somos resposta de oração para um lugar, nós somos resposta de oração para pessoas. O que nós temos que fazer, pastor? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia. Não terceirize aquilo que é sua responsabilidade. Não terceirize aquilo que Deus já te entregou. Não terceirize aquilo que Deus colocou na sua mão. Existe algo que só você pode fazer. Eu não posso fazer. O pastor Rafael Nadib não pode fazer por você. É você que tem que fazer. Porque Deus é um Deus particular. Quando eu olho para a criação de Deus, é algo glorioso. Porque nada do que Deus criou é por acaso. Nada. Não existe nada na criação de Deus que não tenha um propósito. E se nada na criação de Deus é sem propósito, que nos faz crer que nós nascemos só para nascer, crescer, frutificar e morrer? Nascer, crescer, pagar conta, ganhar dinheiro, pagar conta, ganhar dinheiro, pagar conta. Irmão, deve haver outra coisa para fazer nessa vida. Deve haver algo mais para fazer nessa vida. Então, quando olhamos para a nossa digital, não existe nenhuma que seja igual a outra. Ou seja, Deus foi um Deus tão específico que fez uma digital para cada um de nós. E você crê que Ele não fez você para um propósito nessa terra, meu irmão? Ou seja, você não está aqui por casualidade, por acaso. Você não é obra do acaso. Você é um projeto eterno de Deus, que nasceu no coração de Deus, vai glorificar a Deus na terra e voltará para o céu para glorificar Deus também no céu. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor com todo o seu coração. Aleluia! E para terminar, eu quero ler um último texto com você. Fique de pé para parecer que nós estamos terminando.
Isaías capítulo 52. E vamos ler o versículo 7. Os meninos aqui do louvor. Diz assim: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina, o teu Deus reina, o teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias em Miguel Lopes. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. O retorno do Senhor a Sião. É muito interessante porque um atalaia era aquele que estava em cima do muro. Ele era aquele que dava a voz, era aquele que protegia as entradas. E a função do atalaia era avisar. Se ele avisasse, a pessoa estivesse fora dos muros e morresse essa pessoa, a pessoa morria e o sangue dela estava sobre a sua cabeça, não tinha responsabilidade sobre o atalaia. Porém, se o atalaia visse o perigo e não avisasse, a pessoa morria, mas o sangue estava sobre a cabeça do atalaia. Irmãos, eu não quero ser um atalaia que tenha sangue sobre a minha cabeça. Eu não quero ser um atalaia. Deus nos colocou como atalaia nesse tempo para proclamar que Ele vem, Ele está voltando, Ele está às portas, e nós não podemos ter sangue sobre as nossas cabeças, não podemos ter sangue de pessoas sobre as nossas mãos. E por isso que o que tem que fazer, pastor, é proclamar, é avisar, é tocar trompeta e dizer: Jesus está voltando, se prepare, Jesus está voltando, prepare, aceite Jesus no seu coração, os sinais estão apontando para a volta de Jesus. Você não pode ficar vivendo dessa maneira, nós precisamos ser atalaias nesse tempo. E não podemos ser atalaia que tenha sangue sobre as nossas cabeças, de ver o perigo, de ver que as pessoas estão indo ao inferno, ao nosso lado no trabalho, ao nosso lado na universidade, ao nosso lado na nossa família, ao nosso lado no nosso bairro, e não fazer nada, meu irmão. A pergunta que Deus faz hoje, a pergunta que clama no céu é: quem irá por nós? Quem irá por nós? E eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está e pense nisso. Quem irá por nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele olha para a terra, meu irmão, e disse: quem irá por nós? Igreja do Senhor, Jesus, Ele nos disse: eu já te purifiquei, eu já te lavei com meu sangue, não existe acusação no mundo espiritual sobre ti, você já foi salvo. Mas agora chegou o momento de salvar a outros. Chegou o momento de responder, meu irmão, o clamor dos céus. Chegou o momento de dizer para os céus: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível. Será que você pode falar para o Senhor na sua oração: Senhor, as minhas mãos estão aqui, usa minhas mãos para tocar os enfermos, usa as minhas mãos para profetizar, Senhor, sobre aqueles que estão sem esperança.
você pode levantar as suas mãos aos céus, meu irmão, e dizer: Senhor, aqui estão as minhas mãos. Que as minhas mãos sejam as mãos de Deus, para tocar sobre o oprimido, para tocar sobre aquele que necessita de salvação. Será que você pode responder aos céus, meu irmão? Será que você pode dizer para o Senhor e dizer: usa-me, eu estou aqui, Senhor. Não terá sangue sobre a minha cabeça, porque eu avisarei. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Disse que o Espírito e a noiva disse: vem. O Espírito e a noiva disse: vem. Mas essa mesma noiva diz: Jesus está voltando. Usa as nossas mãos, Senhor. Usa as minhas mãos, Senhor. Usa as nossas mãos, Espírito Santo de Deus. Será que você pode dizer para o Senhor também: Deus, aqui estão os meus joelhos. Aqui estão os meus joelhos, Senhor. A minha oração vai tocar as nações da terra. Oração não precisa de passaporte, meu irmão. Oração não precisa de dinheiro. Oração não precisa, meu irmão, de visa. Oração só precisa de um crente cheio do Espírito Santo, de um crente que entendeu que os seus joelhos podem tocar as nações, que a sua oração pode tocar os céus, que a tua oração tem o poder para destronar a Satanás nas nações. Será que você pode dizer onde você está: Senhor, aqui estão os meus joelhos. Quando os meus joelhos tocam o chão, a minha oração toca os céus. Quando os meus joelhos tocam o chão, a minha oração move o mundo espiritual, meu irmão. A sua oração move o mundo espiritual. Existem batalhas que nós ganhamos de joelho. Os seus pés nunca irão onde os seus joelhos não foram. Os seus pés nunca pisará aonde os seus joelhos já não estiveram lá. Então aí onde você está, diga: Senhor, aqui estão os meus joelhos. Aqui estão os meus joelhos, Senhor. Usa-me para interceder. Usa-me, Senhor, para tocar as nações através dos meus joelhos. Mas a terceira coisa que eu quero que você faça é: diga para o Senhor: Senhor, aqui também estão os meus pés. Aqui estão os meus pés, Senhor. Usa os meus pés, Senhor, e leva-me aonde o Senhor quer ir. Conduza-me, Senhor, aonde o Senhor quer ir. Que os teus pés sejam os pés de Deus sobre Miguel Lopes. Que os teus pés sejam os pés de Deus sobre esta nação. Que os teus pés sejam os pés de Deus. E aonde você pisar, que o reino de Deus se manifeste. Que o reino de Deus seja implantado. Empreste os seus pés para que Deus possa tocar esta terra. Empreste os teus pés para que Deus possa tocar em vidas. Empreste
os teus pés para conquistar territórios, nações para o Senhor. Que os teus pés sejam os pés de Cristo sobre esta terra. Que os teus pés sejam os pés de Cristo sobre esta terra. E aí onde você está, comece a responsabilizar e dizer: Senhor, faça uma oração com as tuas palavras e diga: Senhor, eu estou aqui, Jesus, eu estou disponível, Jesus. Usa-me, Senhor, para salvar a outros. Usa-me, Senhor, para tocar sobre outros. Usa-me, Senhor, para tocar sobre o que é mais valioso para o Senhor sobre esta terra, que são vidas. Se levante, meu irmão, se posicione no mundo espiritual e diga: Senhor, eu estou disponível. Jesus se sentou para que se levante uma igreja viva, uma igreja redimida, uma igreja poderosa, uma igreja que vai saquear o inferno, uma igreja que ama as nações, uma igreja que ama missões, uma igreja poderosa. E se você é esta igreja, meu irmão, responda aos céus, responda ao clamor dos céus. Essa igreja, as portas do inferno não prevalecerá, não prevalecerá, não prevalecerá. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Aí onde você está, com suas palavras, comece a orar ao Senhor. Comece a declarar ao mundo espiritual. Posicione-se. Posicione-se. Mientras cantamos uma canção, eu quero que você dedique esse momento a orar ao Senhor. Dê uma resposta aos céus. Responda ao clamor de Deus. Responda ao clamor de Deus.